Olá, meus caros seguidores. É com tristeza que assistimos essas imagens e eu venho, antes de começar no nosso Marracast, prestar minha solidariedade ao querido povo do estado do Rio Grande do Sul, da onde inclusive a minha família se origina. Pedir que, na medida do possível, quem puder contribuir, quem puder colaborar de alguma forma, fiquem atentos às informações que os meios midiáticos estão passando, de como é possível mandar mantimentos para as pessoas desabrigadas. Pela minha última contagem, são mais de 300 mil, pela contagem que eu vi nas informações dos jornais, são mais de 300 mil desabrigados. O socorro não está conseguindo chegar nas regiões de crise, nas regiões mais afetadas. Pessoas estão ainda sobre os telhados tentando sobreviver. Vidas já foram perdidas, infelizmente, e existe a perspectiva, o prognóstico não é nada bom com relação às próximas atualizações, os números das vítimas. Essas pessoas estão sem energia elétrica, sem água, estão sem alimentação, sem comida, sem abastecimento de comida, já estão sendo afetados, os postos de combustível já estão sendo afetados também. Há regiões onde já não há mais possível o abastecimento dos veículos. E mesmo com a infraestrutura da Força Aérea, da Marinha, do Exército, o governo e a Defesa Civil estão tendo dificuldades para chegar nos locais para socorrer as vítimas dessa que está sendo considerada a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul em termos climáticos. Então, antes de começar o nosso Marrakech, que é um tema hoje super importante, eu gostaria de prestar minha solidariedade a esse povo querido do Rio Grande e pedir a você também, avise aos seus pares, aos seus parentes, aos seus amigos, procurem compartilhar as notícias, procurem acompanhar, porque o que está acontecendo lá é terrível. O estado de Santa Catarina já está em alerta também. As chuvas devem, segundo as informações, devem piorar e devem avançar inclusive para o estado do Paraná. Por favor, compartilhem o máximo possível esse vídeo, que é um vídeo de utilidade pública, e fiquem na sequência com o nosso podcast. Obrigado por assistir e até mais. Olá a todos, meus caros senhores e senhoras. Sextou e hoje é mais um dia de Marracast. Hoje o Marracast de número 11, o nosso podcast onde abordamos questões de segurança, sobrevivencialismo e muito mais. No tema de hoje, nós vamos falar sobre enchentes no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, essa tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos da região sul do nosso país e o que temos a aprender com essa catástrofe que está acometendo os nossos irmãos nesse momento. Hoje, dia 3 de maio de 2024. Para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Renato Pustyunik, sou pesquisador da Universidade de Tel Aviv, a serviço do Ministério da Defesa de Israel, CEO da Marrakav, a única empresa de consultoria do Brasil multidisciplinar especializada em contra-terrorismo, sobrevivencialismo e gestão de crises. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeira coisa, é preciso ter consciência de que as pessoas mais preparadas tendem a ter um avanço, uma passagem pelas crises com mais facilidade, ou com, digamos, com menos danos, com uma mitigação dos danos, não é mesmo? Então isso eu venho repetindo sempre. Segurança não é só você se prevenir contra a violência urbana. Segurança é tudo que afeta o nosso bem-estar físico e emocional. E isso inclui também catástrofes naturais, como essa terrível enchente que estamos vendo agora, e com um agravo, né, que foi o rompimento da barragem. Provavelmente uma tragédia já anunciada como sempre, né? Quer dizer, as coisas no Brasil tendem a se repetir. O maior problema nosso aqui é que nós não aprendemos, nós somos teimosos, né? Nós não aprendemos com os erros. Isso é cíclico, pessoal. Essa tragédia não é uma coisa que aconteceu agora do nada. Isso é uma coisa cíclica. Todos os anos nós temos enchentes
na época das chuvas, né, no Brasil, de norte a sul. Isso não é nenhuma novidade, mas nós insistimos em morar nos mesmos locais, insistimos em não seguir as orientações das autoridades, insistimos em não estarmos preparados, insistimos em morar em locais de risco, próximo a barragens, próximo a rios, em condições de vale ou em morros que já sofreram deslizamentos de terra, e por aí vai toda a sorte de exemplos que eu pudesse dar. Mas vamos lá. No tocante à preparação, como que nós podemos nos preparar não só para tragédias como essa relacionadas à água, né, ao aumento dos níveis da água repentino, mas outras tragédias que podem acontecer. Então vamos lá. Existe um processo do antes, o durante e o depois. Vamos tentar entender passo a passo como que isso funciona. Então vamos lá. Falando da preparação do antes, que talvez seja até o mais importante. Tá? Primeiramente, é crucial estar informado sobre os planos de evacuação. Toda área, pessoal, existe um plano de evacuação, ou pelo menos deveria ter, sobretudo as áreas que ficam próximas a grandes corredeiras, a rios, onde tem usinas, comportas e assim por diante. Então, toda cidade que tem essa situação, pelo menos ela deveria ter. Se não tem, é preciso que seja cobrado das autoridades isso, porque tem que ter um plano de evacuação. Muito bem, primeira coisa a se informar a respeito desse plano de evacuação. E conhecer as rotas de fuga e os pontos mais altos. Parece óbvio, né? Mas você precisa se abrigar em locais mais altos, onde, caso a água suba repentinamente, você possa estar abrigado dessa inundação e das fortes correntes que acabam causando os danos. Outra coisa fundamental é ter um kit de emergência. Pessoal, tenha em mente o seguinte, quando existe uma emergência onde a defesa civil precisa atuar, precisa evacuar a região, você tem pouquíssimo tempo para sair de casa. Vamos supor que batam a porta da sua casa numa situação como essa, com enchente. Você tem menos de 5 minutos para sair. Não é para amanhã, para daqui 30 minutos, ou daqui a pouco vou arrumar minhas coisas. Você não tem tempo. Você não vai ter tempo de procurar seus documentos, você não vai ter tempo de procurar o carregador do seu celular. Então, fique preparado. O ideal é que cada membro da família tenha uma mochila. A gente já vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Mas uma mochila de evacuação, uma mochila para um kit de emergências. E nesse kit é importante que ele tenha já alguns itens que você vai precisar. Tenha em mente o seguinte, em situações de emergência como essa, via de regra, você tem lá 3 minutos para sair, 3 a 5 minutos para sair do local, no máximo, isso já é um tempo longo, tá certo? E você tem até 72 horas em média, né? É o período médio, pode durar mais, pode durar menos, mas isso é uma média do qual você pode ter que ficar fora de casa. Tá certo? Então tenha isso em mente, você precisa de uma mochila que possa dar conta do recado por pelo menos, no mínimo, 72 horas. Ok? Dito isso, vamos para... Aqui tem os itens, né, que são essenciais e tal, mas não se preocupe que eu já vou falar, já vou voltar nesse tema aqui. Agora, essa é a fase do antes. E no durante? Vamos lá. No durante, né, a enchente, a catástrofe já está ocorrendo. Durante a enchente, se houver aviso de evacuação, é essencial sair imediatamente. Eu ouvi relatos, pessoal, de pessoas que, infelizmente, elas insistem em não sair ou porque não acreditam na catástrofe, ou porque estão apegadas ao local ou têm medo de sair, não importa o motivo. Se a Defesa Civil, se as Forças Armadas, se o Exército, a Marinha, seja lá quem for, está dizendo evacue, evacue, não discuta. Evacue. Depois você vai se informar. Tá certo? Mas nunca, nunca, hipótese nenhuma, negligencie um sinal de evacuação. Se ele foi dado, se o sinal de emergência foi soado, é porque é preciso haver a evacuação imediata. Os bens materiais vão, como se diz o ditado, os anéis vão, os dedos ficam. Infelizmente é assim. É triste, mas é real. Você não pode, não é a hora de se preocupar com a casa, com os seus objetos, com os seus pertences. Por isso, voltando à questão da bagagem. Faça a sua bagagem, coloque o essencial, aquilo que você precisa, aquilo que vai ser urgente para as próximas 72 horas, pegue rapidamente e saia.
pegue a sua mochila, aquela que ficou preparada já previamente, e saia do local. Evite atravessar áreas inundadas, seja a pé ou de carro, pois correntezas aparentemente tranquilas podem rapidamente se tornar perigosas. Se você estiver em uma área segura, desligue a energia elétrica para prevenir acidentes como choques elétricos. Fique atento às informações oficiais e siga as instruções das autoridades locais. Esse é o comportamento que é preconizado em todo lugar do mundo quando há uma tragédia, seja um terremoto, seja uma enchente, um tsunami, não importa. Isso daqui, esses são os protocolos básicos que devem ser adotados. Então, revisando, não discuta, pegue a sua mochila de evacuação, de evasão e saia rapidamente do local. Evite locais de inundação. Quando estiver em locais abrigados, procure desligar a energia para evitar choques elétricos, até que você possa varrer o local e estar seguro que não há risco com relação a isso. Fique atento, procure seguir as informações oficiais para que você possa seguir a orientação das autoridades, ok? Isso é no durante. Muito bem, o drama passou, graças a Deus, como tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins, é importante a gente ter isso em mente, porque isso nos ajuda, inclusive mentalmente, a passar pelas crises. Tenha sempre em mente, não importa o que aconteça, vai passar. Isso é muito importante, tá? Agora, no após. Passou a crise, o que a gente faz? Após a enchente, eu devo voltar correndo para minha casa? Calma. Calma com ansiedade. Após a enchente, ou seja, a crise que for, não retorne para sua casa até que as autoridades deem permissão. Eu sei que isso deve ser terrível. Eu, pessoalmente, nunca passei por isso. Mas para quem já passou, é óbvio que isso é terrível. Mas é muito importante que se tenha essa cautela e de novo, siga-se as orientações das autoridades. Tenha cuidado ao entrar em edifícios danificados, pois eles podem estar instáveis. Use luvas e botas durante a limpeza para evitar contato com água possivelmente contaminada. Isso é importantíssimo. Fotografe os danos para possíveis reivindicações de seguro. E aqui entra também, pessoal, da questão do antes, né? Se você puder fazer um seguro, faça, para caso aconteça uma situação dessas, você poder recorrer ao seguro. O seguro também faz parte da nossa preparação. Feita a questão das fotos, começa-se então o processo de limpeza e desinfecção, que deve ser o mais rápido possível. Sobreviver a enchentes, pessoal, é um desafio, mas com a preparação adequada e seguindo as orientações de segurança, é possível minimizar os riscos e danos. Vai ser terrível, vai ser menos terrível do que se você for pego de surpresa e não ter o que fazer, não souber o que fazer, perder tudo, não ter a sua mochila de emergência, por exemplo, e ficar num mato sem cachorro, né? O fato de você estar preparado lhe ajuda muito emocionalmente a lidar com a crise. Quando você tem ali alguns pertences, quando você tem uma mochila que tem itens que vão lhe ajudar nessa situação totalmente atípica, isso vai lhe dar muita força para superar, inclusive para ajudar outras pessoas que precisem, tá certo? Vamos falar agora, conforme prometido, um pouquinho sobre a questão da mochila de evasão. A mochila de fuga, também conhecida como kit de emergência ou bolsa de evacuação, ou ainda BOB, da sigla em inglês Bug Out Bag, até eu que me atrapalhei com a pronúncia. Parece um trava-línguas, né? É essencial em situações em que é necessário sair do local atual com urgência, seja por desastres naturais, situações de risco ou emergências pessoais. E a sua preparação, o conteúdo dessa mochila, podem fazer a diferença na capacidade de responder de forma eficiente em uma crise. O que a gente deve carregar numa mochila de evasão? Claro que isso, pessoal, é muito pessoal, isso é muito pessoal, é muito individual, cada um tem necessidades específicas e é fundamental que a gente tenha atenção a isso. Por exemplo, pessoas que tenham lá algum medicamento de uso contínuo, por exemplo, essas pessoas precisam ter esse medicamento junto a si.
Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas basicamente o conteúdo de uma mochila de fuga deve ser cuidadosamente selecionado e projetado para cobrir as necessidades básicas por pelo menos 72 horas, como eu já comentei. Os itens essenciais incluem água engarrafada, alimentos não perecíveis, lanterna com pilhas extras, kit de primeiros socorros, vai anotando aí ou tira um print dessa tela. Depois você dá um pause, tira um print, faça qualquer coisa, mas anota essas informações que são super importantes. Voltando, kit de primeiros socorros, cópias de documentos importantes, tudo isso, pessoal, ensacado, em sacos plásticos, tá? Pelo amor de Deus, não vai sair numa enchente com tudo isso jogado, socado na mala, sem uma proteção contra a água, tá? Imagina a tua documentação toda molhada. Imagina o alimento todo molhado, contaminado. Né? Não dá. Então, a cada item que você for guardar na sua mochila, procura, principalmente os mais sensíveis, procure isolá-los de alguma forma, com plásticos, para que você possa evitar que eles se molhem aí na sua fuga. Tá? Cópias dos documentos importantes, rádio manual ou a bateria, carregador portátil de celular e roupas adequadas ao clima. Hoje existem muitas roupas aí já, inclusive para frio, que elas ocupam pouco espaço, são roupas mais modernas e tal. Aí quem costuma fazer trilha, montanhismo, sabe muito bem do que eu estou falando. Procure pesquisar sobre isso. E você tem infinitos vídeos aí na internet que te ensinam a montar de forma otimizada a sua mochila, porque imagina, não adianta você também ter uma mochila com 50 quilos, né, pessoal? Imagina que você vai ter que carregar, você vai estar preocupado com as pessoas da tua família, com você mesmo, e ainda vai ter que carregar um peso enorme que você não está acostumado. Enfim, então tem que ter parcimônia nisso. Você vai levar o estritamente necessário. Ela tem que ser prática, tem que ser leve e à prova d'água. Procura pensar assim. Leve, prática, à prova d'água e tem que durar 72 horas pelo menos para cobrir as tuas necessidades. É fundamental considerar as necessidades específicas de cada pessoa, como medicamentos prescritos, que eu já comentei, itens de higiene pessoal e, caso você tenha animais de estimação, olha só, alimentos e suprimentos para eles também. Né? Não adianta deixar, duvido que alguém vai querer deixar lá o seu pet, né, num momento de emergência como esse, porque eles são membros da família. Eles acabam sendo membros da nossa família. Você não vai deixar o seu gato, o seu cachorro, o seu periquito, papagaio, o seu coelho, seja lá o que for, na sua casa, preso, né, nessas condições. Claro que, se não tiver condição de levá-los, paciência. Siga aqui uma situação, um exemplo que eu sempre gosto de dar é aquele das instruções nas aeronaves. Quem já pegou avião, quem viaja muito de avião sabe disso. Quando eles estão dando as instruções, chega o momento de falar sobre a questão das máscaras. Caso o avião seja despressurizado, sofrer uma despressurização, as máscaras de oxigênio caem. E a orientação é: coloque sempre a máscara primeiro em você, depois na pessoa ao lado. Por quê? Não adianta nada você socorrer primeiro a pessoa ao lado e morrer. Então você primeiro garante a sua sobrevivência em situações de emergência para daí ajudar o próximo. Isso é uma regra básica de sobrevivencialismo, ok? Então, se você estiver numa situação na qual o seu pet não pode ser encontrado por algum motivo, você não pode carregá-lo, salve a sua vida, ok? E a dos que você ama, claro, os seus filhos, enfim. Mas tenha sempre isso em mente. Tá? Na questão do sobrevivencialismo, não é egoísmo você cuidar da própria vida. Você precisa estar vivo e bem, em condições de segurança, para daí poder ajudar o próximo. Tá certo? Eu acho que era isso que tínhamos para hoje. Era isso que tínhamos para hoje. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha, porque esse é um conteúdo, como sempre, a gente procura trazer conteúdos aqui que são de utilidade pública. A Marracar trabalha também, te ajuda também a fazer o seu planejamento. Quando a gente faz o planejamento de segurança, a gente faz também todo o planejamento para questões de evacuação e de sobrevivência em catástrofes, etc. E aí a gente analisa caso a caso, a gente procura analisar se você tem ou não já um ponto de fuga, se você pode combinar com a sua família, se a sua família tem algum local, se não tem, como você escolher o melhor local. Toda essa assessoria, essa consultoria nós damos.
primeiros socorros, kits de emergência, como organizar a sua bagagem, como o seu carro, etc. Tudo isso a Marracavo também faz, tá? A gente não trabalha só com segurança do ponto de vista de prevenção à violência, tá? Mas é muito mais amplo o que nós entregamos, tá? Qualquer dúvida, eu vou ter um enorme prazer em receber as tuas mensagens. Marca uma mentoria comigo, que vai valer muito a pena. Eu estou numa campanha agora, nesse mês de maio, onde eu não estou cobrando as mentorias que vêm pelo nosso canal. E, enfim, vai ser um prazer. E eu esqueci, lá no comecinho eu me programei para falar, mas eu esqueci de falar, pessoal. Muitíssimo obrigado. Nós rompemos a barreira dos 1.400 inscritos no canal. O nosso canal, eu sei que é pouco ainda, uma comunidadezinha pequena que está nascendo, mas eu tenho certeza que em breve ela vai crescer com a tua ajuda, com o teu compartilhar, com o teu like, com as tuas curtidas, né? E você se inscrevendo no nosso canal, e vai ajudar muitas pessoas. É isso que eu quero, é compartilhar conhecimento para poder ajudar as pessoas a diminuir a dor social, né? Para a gente evitar problemas comportamentais que acabam colocando as pessoas em risco, né, a si mesmo e a sua família. Essa é a grande missão da Marracavo. Conto com o seu like e com o seu compartilhar aí no nosso conteúdo. E mais uma vez, muitíssimo obrigado àqueles que já se inscreveram no canal. Vamos rumo aos 10 mil, rapidinho vamos alcançar os 10 mil e daí é só crescimento, ok? Ajuda a gente aí nessa caminhada, que eu acho que a gente vai fazer uma grande parceria. Eu contribuindo com o conhecimento e vocês contribuindo no sentido de compartilhar esse conhecimento que vai ajudar muitas pessoas. Vamos disseminar conhecimento que é super importante. Um beijo a todos, um excelente final de semana, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima semana. Fui!